Mas, obviamente, que não foi possível, porque realmente ele entrega muito conteúdo. E isso é interessante de abordar, porque realmente a gente brinca assim, ah, lá vem o David Cock com aquelas lives intermináveis dele, mas a gente fica, e ele faz muita besteira, muita bobagem, ele conversa, dá risada, né? Ele brinca, ele faz mímica, faz imitações, a gente fica naquela, ele fica perdendo tempo, em vez de fazer live mais curta. E, na verdade, quando a gente vai compilar o material que ele falou para reduzir, aí é que a gente tem a dimensão do quanto de conteúdo que ele realmente está entregando, né? E aí, claro, a gente fala seguidamente aqui do David Koch, e aí eu me será que todo mundo conhece o David Koch? Porque a gente fala do David Koch, a gente fala do Ben Davidson, né? Essas pessoas que a gente assiste na internet, que a gente conhece, parece que está falando de alguém que é uma celebridade que todo mundo conhece. Mas, na verdade, não, é uma percepção bem nichada, né? É um nicho. Eu conheci o David Koch, talvez a maior parte das pessoas lembre dele, porque ele teve algumas participações em alguns programas de TV. Mas é interessante a gente ter uma noção assim, de quem é o David Koch, como ele chegou onde ele chegou, como que ele construiu essa base de conhecimento que ele aborda hoje. Tá? Então ele nasceu em 8 de março de 73, em Nova York, né, no estado de Nova York. Começou a fazer a formação dele em psicologia. O pai dele sempre trabalhou com música, não era músico, mas trabalhava na parte de engenharia de som, então conhecia muitos artistas que eram hype, né, que fizeram sucesso nos anos 80 e 90, por isso que ele conhece e tem acesso a vários cantores, pessoal da música, justamente por conta dessa relação com o pai, e ele fala seguidamente do Steven Tyler, né, que ele tem uma amizade pessoal, tá? O pessoal diz, mas Steven Tyler é isso, porque tá lá, porque é da é do grupinho da Cabal, que não sei o que mais, mas, bom, enfim, tá? Ele conhece essas pessoas por ter acesso por conta dessa profissão do pai. Ele começou uma formação em psicologia, mas ele fez só no college, né? Então é uma formação como se fosse um técnico. Trabalhou em lar, cuidando de idosos, cuidando de pessoas com deficiência. Ele ralou, assim, vem de uma família de classe média baixa, ralou bastante para conseguir estudar e para conseguir se sustentar. Em algum momento, especialmente quando ele estava ainda na faculdade, ele teve contato com um professor do colega de quarto dele, que era alguma coisa ligada à engenharia, e o professor falando sobre a Área 51 e as coisas que ele sabia o que tinha lá, né, essas coisas que falavam como teoria da conspiração, que ele sabia que era tudo verdade, porque ele tinha visto com os próprios olhos. E aí esse colega leva ele para conversar com esse professor, e o cara conta tudo que ele viu e mostra algumas coisas, diz, se me perguntarem, eu nunca disse isso, né? E aí é a primeira vez que ele tem um contato assim com alguém confirmando que aquelas loucuras de extraterrestre, né, aquelas coisas que ele chamava muita atenção desde criança, que aquilo tudo era verdade. E ele embarca muito nessa pesquisa, tanto da ufologia, mas muito ligado também à própria expansão de consciência e alguns fenômenos que a gente chamaria de paranormais, porque ele teve, aos 6 anos de idade, ele teve uma experiência também de se ver fora do corpo. E foi uma vivência que foi muito marcante para ele. Então, seguidamente ele fala sobre essa vivência. Então, ele tinha experiências metafísicas, né, que ele vivenciou, apesar de não ser uma coisa constante, e ele começou a pesquisar muito sobre isso. E o fato dele ir para a psicologia abriu realmente essa porta de tentar entender como que a consciência humana funcionava, apesar de a psicologia não se apega muito ao termo consciência. Mas, enfim, isso é outro ponto. Durante muito tempo eu coloquei que um pesquisador do ARE, que é a Association for Research and Enlightenment, que é um instituto que compila todo o material produzido pelo Edgar Cayce. Então, todas as leituras feitas pelo Edgar Cayce, todas as consultas, todo o material que ele produziu é arquivado. Todas as visões, né, a gente chama de leituras mesmo, que o Edgar Cayce fazia, que era, para quem não lembra, ele é considerado um vidente norte-americano, ele entrava em estado de transe no sono e acessava o campo, né, então ele fazia, na verdade, uma leitura akáshica nesse estado que parecia estar dormindo, tanto que ele era chamado do profeta, como é que é? O profeta que dorme, né, alguma coisa do gênero. Todo esse material que ele produziu foi compilado, é tudo datilografado, ele tinha uma secretária que ficava anotando tudo que ele falava, então eles têm, assim, em termos de
catalogagem, um acervo muito grande, até porque ele era muito prolífico também, foi milhares e milhares de leituras que ele tem. E a associação é aberta, né, para consulta, né, para os associados, digamos assim, tem muita gente pesquisando, e ele inclusive se mudou para essa cidadezinha do litoral, onde tem o Association, para fazer essa pesquisa. E foi nessa época que algumas das pessoas que trabalhavam lá que começaram a notar a semelhança física do David Wilcock. Na época ele era jovem ainda, estava no final dos seus 20 anos, entre 29 e 30 anos, quando ele foi para lá. Começaram a notar como ele se parecia com as fotos do Edgar Cayce naquela idade, na mesma idade dele. E aí teve alguém que começou a pesquisar, né, fazer uma análise se o David Wilcock poderia ser a reencarnação do Edgar Cayce, tanto que foi escrito um livro no qual o pessoal diz, o David escreveu um livro falando que ele era a reencarnação do Edgar Cayce. Na verdade, ele não escreveu, ele contribuiu com algumas partes do livro, ele fez a introdução do livro, ele foi entrevistado também como parte do livro, mas o autor, ele compara as pessoas que foram importantes na vida do Edgar Cayce, então pai, mãe, tios, o irmão, melhores amigos, a esposa, a família da esposa, e compara com pessoas da família do David, e as pessoas são todas muito parecidas. É chocante o quanto que elas se parecem, tá? E depois, em alguns dos livros posteriores do David, ele retoma essa história e mostra um pouquinho disso. Então, e ele usa justamente essa base de dizer que é como se cada processo reencarnatório, os aspectos fisionômicos, eles tendem a se repetir, ou pelo menos tem alguns traços que são mais marcantes e que vão ficar de encarnação para encarnação. E ele começa a fazer, relembrando algumas figuras históricas que se parecem muito, né? Apesar de terem separados algumas vezes por centenas de anos, e faz um estabelecimento, será que não poderia ser processo reencarnatório, até com o tipo de papel que desempenhou na sociedade no seu tempo. É uma coisa bem interessante. Ele começa, em 1996, um blog online, onde ele começa a colocar as experiências que ele estava tendo. Lembrando que a internet, ela começa a se tornar acessível realmente na década de 90, lá depois de 95, 96. Então, assim, nessa época, pouca gente tinha acesso à internet. Blog era uma coisa muito incipiente, assim, né? Não existia Google ainda como site de pesquisa, né? Buscadores de internet praticamente não existiam. Então, ele realmente foi um pioneiro nisso. E com essa intenção de disponibilizar o material que ele tinha acesso. E ele desenvolveu uma tecnologia de visão remota que ele entrou em contato, que ele aprendeu, que se chamava Dream Voice, então, que é a voz do sonho. Então, essa técnica, ela se baseia basicamente logo em que a pessoa acorda, quando ela está naquele estado de sonolência ainda, ele começar a fazer perguntas, e essas perguntas são respondidas por uma voz que começa a ditar coisas. Então, é uma forma de visão remota, mas nesse estado de transição entre o sono e o despertar. E ele começou a fazer anotações, e ele disponibilizava nesse blog essas visões que ele tinha, né, essas leituras que ele estava recebendo. Parte dessas leituras revisitadas e olhadas, encaixadas temporalmente agora, fazem parte do livro mais recente dele, tá? Exatamente, Vitor, usava modem, né, tinha um Alta Vista para pesquisar, era bem isso, tá? Bom, ele começa a se tornar uma figura mais pública, digamos assim, para o projeto, e aí a gente pode chamar para a comunidade desperta, pelos buscadores da verdade, pela comunidade ufológica, né, porque são nomes que se dá para quem tem essa necessidade de saber a verdade oculta, tá? Quando ele foi entrevistado pelo Projeto Camelot, na época ainda com a Carrie Cassidy e o Bill Ryan, tá? E ele foi entrevistado em início de 2007, em abril, se não me engano, em abril de 2007 eles fazem a primeira entrevista, em que ele traz um pouco dessa pesquisa dele sobre expansão da consciência e sobre esse movimento de ascensão, de transição planetária, que é algo que ele estava pesquisando também, porque na época ele trabalhava bastante com Richard Hoagland,
que é um pesquisador norte-americano, também tem vários livros escritos, e o Richard Hoagland estava fazendo um trabalho muito interessante, compilando os dados da NASA sobre o monitoramento que se fazia sobre os vários planetas do sistema solar e mostrando que nesse acompanhamento que era feito desde a década de 70, alguma coisa já no final dos anos 60, mas mais consistentemente desde os anos 70, eram verificadas mudanças de aceleramento energético em todos os planetas e aumentos da temperatura. Ou seja, isso que se chama de, aqui na Terra, hoje o pessoal fala de mudança climática, na verdade é um evento que não acontece só na Terra, está acontecendo em todo o sistema solar, mapeado e conhecido pela NASA desde os anos, né, toda a década de 80 e confirmado nos anos 90, a ponto de poder gerar livros sobre esse material bastante documentado no início dos anos 2000, tá? E a partir de 2010 ele começa a ter participação no programa Alienígenas do Passado. Depois dessa entrevista lá com a Carrie Cassidy e o Bill Ryan, ele se torna um participante do programa deles, ajudando justamente a fazer contato com os denunciantes, né? Então, esse era boa parte do trabalho da Camelot, né, do projeto Camelot, que depois acabou se dividindo, hoje é só a Carrie Cassidy que leva o nome de Projeto Camelot. O Bill Ryan criou um outro projeto separado, mas eles tinham contato com vários denunciantes, então pessoas que tinham participado de projetos secretos, alguns agentes governamentais, alguns militares. Ficou bem conhecido o caso daquele hacker britânico que entrou na base do Pentágono e descobriu uma frota de navios, de naves, né, ships, que não eram conhecidos e que, na verdade, pela descrição só poderiam ser naves espaciais e que confirma grande parte daquilo que se chama de projeto espacial secreto. Enfim, eles traziam muitas coisas novas e o David atua junto com eles por um período buscando esses denunciantes e fazendo pré-entrevistas, tipo, selecionando se valia a pena, se não valia a pena. Então, ele começa essa atividade dele com os denunciantes através desses contatos com o Projeto Camelot. E ele se torna conhecido por isso. Então, quando ele começa a trazer o material dele, produzir muito material, ele estava tendo contato com muitos denunciantes de muitas áreas diferentes, que iam desde essa parte de consciência e de paranormalidade até a parte ufológica, tá? Bom, talvez ele comece a ficar mais conhecido do grande público, e aí especialmente falando do público brasileiro, porque ele começa a fazer participações no programa Alienígenas do Passado, né, que bem ou mal, apesar de ser também um programa na TV paga, era da onde a gente conseguia, né, para quem gosta desses assuntos, era o único programa, digamos assim, de grande mídia que chegava a esses assuntos sem ser com aquele caráter de ridicularização. Mas, por outro lado, é aquela coisa, tudo aliens, tudo era os aliens, até aquela coisa, forçação de barra de coisas que não necessariamente ela. E ele sempre fazia aquele contraponto, ele era um dos comentaristas, né, ele vinha fazer uma análise de alguns eventos, de alguns fatos, e ele sempre tinha uma postura muito embasada em ciência, por assim dizer, ele trazia sempre muitas referências científicas naquilo que ele trazia. A partir dessa época, ele se torna também um palestrante bastante conhecido em vários eventos envolvendo espiritualidade e ufologia nos Estados Unidos. Ele participa de vários eventos que são bem conhecidos, né, que são as grandes congressos, digamos assim, envolvendo tanto ufologia quanto espiritualidade, até porque ele, nesse trabalho com Richard Hoagland, ele começa a se envolver e verificar essa coisa de que existe uma transição planetária. Né? Então, uma das coisas que ele faz é uma entrevista com Graham Hancock, que escreveu o Fingerprints of Gods, em que ele mostra que são 35 civilizações na Terra que falam que acontece, né, que o planeta vai passar por um evento de transição, por um processo ascensional. Então ele começa a pesquisar também o que seria esse movimento de transição. E como vocês devem lembrar, em 2012 a gente teve a grande manipulação toda da função, que é o final do mundo, fim do mundo, porque é o fim do calendário maia. Só que ele vinha nessa linha de pesquisa, e quando se começa a falar do fim do calendário maia, obviamente que ele começa a fazer relações. Então, ele deu muitas palestras sobre esse mistério do final do calendário maia, o mistério da transição de 2012, o que vai acontecer, e ele realmente imaginava, como muitos de nós, que 2012 iria ter o que a gente está esperando até agora,
a transição realmente acontecendo, né? Que infelizmente até agora, niente, né? Mas é aquela coisa, 2012 foi um marco temporal importante, foi um tempo de expansão da consciência, muita gente despertou nessa época, então sim, houve um evento, apesar de não ser o evento que a gente esperava, porque afinal de contas, né, tudo se atrasou um pouquinho. Bom, em 2013, ele começa a ter participação no programa na TV Gaia. Então, começou como Gaiam, e depois ela passa para Gaia TV, que é uma TV de internet. Então, hoje era pioneira nisso, né? Também foi um dos primeiros canais. A Gaia começa como sendo um canal trazendo atividades de yoga, né? Um canal de basicamente programas de yoga. E a partir dessa época ele começa a trazer vários outros programas, trazendo programas de ampliação de consciência. E aí ele tem toda uma linha de alguns entrevistadores bastante conhecidos, e o David é contratado para fazer Wisdom Teachings, né? E esse programa ele durou de 2013 até 2018, foram 5 anos de programa, teve mais de 270 episódios, onde ele fala muita coisa do que ele está mostrando agora nas entrevistas, né, nessas lives que ele faz no YouTube, que ele está abrindo, realmente está abrindo. Ele dizendo, numa das lives, na parte que eu vou mostrar para vocês, que é a penúltima live que ele trouxe ao ar, ele disse, é a primeira vez que eu estou trazendo isso a público sem cobrar nada, porque isso foram tanto tempo de pesquisa para compilar e para decifrar esses dados, que isso sempre fez parte dos meus programas pagos, inclusive ou na TV Gaia ou no curso fechado que ele dá. Também dentro da Gaia, ele tinha um programa que se chamava Disclosure, onde ele fazia entrevistas, né? Então, nas 4 temporadas, na primeira temporada ele entrevistou como parte do programa o Graham Hancock, o John Anton West, Robert Bauval, Andrew Collins. Então, gente conhecida, né, da pesquisa, especialmente com relação às teorias arqueológicas e antropológicas, né, discutindo essa antropologia que a gente conhece, essa arqueologia como a gente conhece, e trazendo a possibilidade de outras humanidades antes dessa que a história nos traz como sendo verdade. Esses 2 programas, tanto o Wisdom Teachings quanto o Disclosure, continuam disponíveis no Gaia TV. Algumas delas estão também na Apple TV, na Amazon, disponíveis para aluguel, tá? Entretanto, no Cosmic Disclosure, foi um programa novo que foi criado para ele a partir do aparecimento do Corey Goode. Na verdade, era um programa que já existia, em que ele trazia informações com alguns dos denunciantes que ele tinha contato, até que o Corey Goode aparece como um novo denunciante. É só fazer um parêntese, no Disclosure, a última temporada do Disclosure, foi toda ela, são, se não me engano, 14 episódios, deixa eu ver aqui, são 10 episódios, foi toda ela entrevistas com Pete Peterson, tá? Que era um dos principais denunciantes dele. E o Pete traz muita coisa com relação ao Programa Espacial Secreto e muita coisa com relação à tecnologia. São entrevistas muito interessantes. Eu estava dando uma repassada nesses assuntos hoje e até disse para a Dini, vamos de novo, vamos reassinar a Gaia, porque eu quero revisitar esse material, porque isso continua atual. Claro que, assim, a maior parte dos programas do Disclosure, do Gaia, não tem tradução em português, não tem legenda em português, né? Alguma coisa tem, outras não. A maior parte tem legendas em inglês e precisa falar inglês para ter acesso. Talvez nas outras plataformas já tenha com legenda, mas eu não saberia dizer para vocês. Ele também tem um canal no YouTube, botei o link aqui, que é David Wilcock 333, e o blog divinecosmos.com, que é o blog dele desde 96. Se a gente pegar as postagens mais antigas, está lá, a primeira postagem dele feita em 1996 ainda, está lá disponível. E tem no blog divinecosmos.com, ainda tem uma aba que são livros gratuitos. E ele tem uma série de livros, de material assim, muito consistente, que ele deixa disponível para download, né? Muito material para quem quiser aprender, tá lá, tá? Então, assim, tem muita coisa realmente liberada que ele deixa nas plataformas dele. E quando a gente fala das lives não veio, tá faltando os livros.
Ele tem 4 livros publicados né, e aí aqui a gente tem realmente livros disponíveis, tanto para venda como alguns deles estão no Google Books, outros estão na Amazon como Kindle, e tem o livro físico também. Então a gente vai ter o primeiro deles, que não apareceu aqui, eu não botei o nome. O primeiro livro do Edgar Cayce saiu em 2004, depois em 2011. Deixa eu sair daqui, vamos ver se eu consigo mostrar a... Deixa eu atualizar a página aqui só um pouquinho. Vamos ver se vai atualizar. Eu tenho aqui, quer? Abriu de novo aqui, só aquelas coisas de... mas eu tenho que fazer diferente, eu tenho que primeiro compartilhar. Peraí. Começar de novo. Compartilhar a tela. E vamos lá. Apresentar. Pronto. Tá? Então, o primeiro deles é The Source Field Investigations, que é de 2011. E aqui ele faz justamente toda essa amarração com esses dados de alteração no sistema solar. Ele traz essas informações que existem em várias civilizações e várias tradições culturais antigas, falando de uma mudança na Terra, de uma mudança frequencial na Terra, que a gente se acostumou a chamar de processo de transição planetária. Tem que colocar na tela, Tini. Deixa eu colocar. Pessoal, eu não fico dormindo, não. É porque assim, ó, olha aqui, ó. Eu tô com o celular aqui, eu abaixo para ver o chat, porque o chat aqui na tela, ele às vezes congela e vocês acham que eu tô dormindo. Ai. Oi. Puxa a apresentação? Tá. Eu puxei os livros. Eu tô cuidando aqui, ó. Eu tô com minha tela, segunda tela aqui também. A gente pega o celular, gente, aí a gente faz assim, aí a cabeça fica baixa, aí o olho abaixa, assim, aí parece que tá lindo. Como eu tô em tela cheia aqui, eu realmente perco tudo, eu perco o chat, perco o que tá acontecendo no negócio. Então, o primeiro livro ali, o Source Field Investigations, é que ele faz essa amarração de toda a pesquisa que culminou com as profecias para a transição em 2012, tá? Depois, em 2013, ele lança o Synchronicity Key, em que ele faz a base do livro é como se existe uma inteligência, uma força inteligente que organiza o cosmos, que organiza o universo, e como tudo se reproduz nos vários níveis até chegar no nível denso de encarnação que a gente está aqui. É muito interessante. O mais interessante é que cada livro desses tem mais de 400 referências bibliográficas. Né? Então, não são só vozes da cabeça do David Wilcock. Ele realmente faz uma pesquisa extensa e ele viaja por várias fontes. Então, assim como ele entrevistava pessoas que iam da arqueologia, antropologia, psicologia para psicologia, ufologia, ele também busca essas fontes para o trabalho dele. E eu acho que esse é o grande mérito do David, é que ele tem essa capacidade de uma visão de unificar a ciência com espiritualidade, com consciência, com tudo, né? E ele consegue amarrar várias pontas que a princípio poderiam ser não relacionadas ou que parecer pontas soltas. Ele tem essa visão no todo que sempre me chamou a atenção, porque de certa forma sempre foi coisas que eu gostava de fazer. Então, como eu sempre tive muito acesso à literatura espírita, espiritualista e também uma base científica forte, por convivência de que a ciência fala que é tal coisa, na espiritualidade a gente vê como falando desse jeito, mas no fundo as coisas estão conversando, só estão usando nomenclaturas diferentes. Sim. E o David tem essa capacidade, né? Apesar de uma coisa que ele não tem capacidade de síntese, mas isso aí é um detalhe. Depois ele faz, em 2016, publica The Ascension Mysteries. Infelizmente, nenhum dos livros dele tem português, tá? São todos eles em inglês, mas, assim, são livrões. Todos eles são livros bem consistentes em termos de tamanho. Depois a gente tem The Ascension Mysteries, em que ele faz essa batalha cósmica sobre o bem e o mal. Eu nem trouxe aqui para compilar os vários documentários que ele participou ou que ele produziu, que também tem vários. Ele participou, por exemplo, do documentário Sirius, lá atrás, com o Stephen Greer, tá? Então, ele participou lá daquele primeiro evento lá no prédio lá da sede da imprensa, lá em 2001, ele estava lá assistindo
os denunciantes viriam a público, né? Então, ele está sempre nessa roda da coisa acontecendo. E aqui, nesse livro, ele fala bastante dos processos que ele passou na própria vida. Então, é um livro bastante reflexivo, em que ele faz esse contraponto de tudo que ele passou, separação dos pais, o bullying que ele sofria na escola, o tempo que ele lidou com obesidade, o tempo que ele lidou com o vício em maconha e custou se livrar, como ele ficou marcando ponto e as experiências metafísicas que estavam advindo nesse processo de turbilhão, e como ele começa a achar o caminho dele e consegue sair desse novelo e começa a procurar realmente as respostas, né? As respostas que estão no universo e como tudo está interconectado. É um livro bastante interessante. Tá? Depois a gente tem, em 2019, o Awakening the Dream. Esse livro eu tenho, mas eu não terminei de ler. Né? Realmente ele está aqui, é livro de cabeceira, mas eu não consegui concluir. Em que ele faz o relato de como ele estava lidando, como ele estava revendo e as informações que ele estava recebendo quando ele começa a revisitar essas anotações que ele tinha feito desde os anos 90, né? Dessas visões, dessa técnica de visão remota que era a voz do sonho. E como a gente está vivendo um sonho coletivamente, enquanto humanidade, para muita gente estar mergulhada no sonho e como é preciso despertar. Então, ele faz uma amarração dessas duas coisas. Tá? Também é um livro bastante interessante.